Oi, crianças pequenas e crianças grandes, tudo bem? Hoje eu estou aqui para contar um pouquinho de algumas histórias sobre alguns espaços muito bonitos e importantes da nossa cidade de Mariana. E nós vamos começar falando do querido jardim, esse espaço lindo e maravilhoso que todo mundo gosta, né? Através da Lei Manuel da Costa Ataide, que foi promovida pela Prefeitura para um auxílio aos artistas nessa pandemia, né? Muito legal essa iniciativa. Então vamos lá? A gente vai contar a história, a gente vai dançar, cantar e brincar bastante em 3 vídeos. Então esse é o nosso primeiro vídeo, vamos começar falando do jardim e depois vamos cantar e dançar. Vamos lá? Então nós vamos começar lá em 1711. Isso foi no século XVIII, ó, um tempão, né? Sabe pra que o jardim era usado? Ele nem tinha esse nome, né? Nem era jardim. Mas aquele espaço ali era usado para ficarem os cavalos dos visitantes da Vila do Carmo. Isso mesmo, Mariana tinha outro nome, não se chamava Mariana, se chamava Vila do Carmo naquela época, no século XVIII. E aí, aquele espaço bonitão lá, que não era assim do jeito que é hoje, né? Foi modificado algumas vezes, ficavam os cavalos dos visitantes da Vila do Carmo. E aí, por isso ele recebeu seu primeiro nome, Largo das Cavalhadas. Esse foi o primeiro nome do jardim lá naquela época. E aí as pessoas começaram a se encontrar lá para conversar, para deixar os cavalos. Então, o jardim sempre foi um espaço de confraternização das pessoas, verdade? E aí, começaram a haver apresentações das companhias de circo de cavalinhos. Ai, que fofo! Aproveitando que os cavalos já estavam lá, né? E aí as pessoas começaram a ir para lá assistir essas apresentações e conversar e conviver. Legal demais, né? E aí, em 1740, o jardim recebeu o seu outro nome, que era Praça Dom João V. Esse foi o segundo nome que o jardim recebeu. E aí, em 1900, a praça recebeu canteiros em desenhos geométricos e caminhos retos. Olha só, lembrem como é hoje. Começou a ficar mais parecido, né, com o que é hoje. Flores assim, em caminhos geométricos e canteiros geométricos. E sabe o que aconteceu? Lá pelas bandas de 1900, foi criado o primeiro coreto. Olha que legal! Nessa época, então, já tinha as flores, os caminhos e o primeiro coreto. E aí, essa Praça Dom João V passou a ser carinhosamente chamada de Jardim. Ah, porque parecia mais um jardim, né? Em 1937, mais ou menos nessa época, a Praça Dom João V, o jardim, recebeu iluminação elétrica com postes e bancos de concreto, em 1937 ainda. E aí, em 1945, para fazer uma homenagem ao ilustre morador de Mariana, o nome foi modificado para Praça Gomes Freire, que é o nome que tem hoje, que é o nosso jardim. Legal, né, gente? Eu falei um pouco rapidinho aqui essas informações, mas é porque senão, se eu for falar tudo, vai virar um textão, um videozão, né? E aí não vai ser legal de assistir. Então, é isso. Falamos do jardim, nosso querido. Visitem o jardim, gente, quando vocês tiverem a oportunidade. Chamem as famílias, os amigos. O jardim é um espaço lindo. A Praça Gomes Freire, lindo, maravilhoso. Dá para brincar, dá para fazer piquenique. Vocês vão amar conhecer o jardim. Se você não conhece, se você ainda não conhece, conheça o jardim. Visite o jardim. E agora, vamos para a nossa primeira música divertida? Vamos lá? Faria um mega esforço pra carregar uma folhinha. Se eu fosse uma formiguinha, tchá, tchá, tchá. Se eu fosse um bicho preguiça, dormia o dia inteiro. Não me mexia pra nada, nem pra ir no banheiro. Se eu fosse um bicho preguiça, se eu fosse uma formiguinha, tchá, tchá, tchá. E se eu fosse um macaco?
macaco pulava de galho em galho, e comer muitas bananas seria um grande barato. Se eu fosse um macaco, se eu fosse um bicho preguiça, se eu fosse uma formiguinha, tchá, tchá, tchá. Se eu fosse uma tartaruga, andava bem devagar, e se eu quisesse ir bem longe, acho que ia demorar. Se eu fosse uma tartaruga, e se eu fosse um macaco, se eu fosse um bicho preguiça, se eu fosse uma formiguinha, tchá, tchá, tchá. Se eu fosse um papagaio, ia ser muito falante. Tudo que eu escutasse, repetiria no instante. Se eu fosse um papagaio, se eu fosse uma tartaruga, e se eu fosse um macaco, se eu fosse um bicho preguiça, se eu fosse uma formiguinha, tchá, tchá, tchá. Se eu fosse um crocodilo, ficava dentro do lago, abria um bocão bem grande, cheio de dente afiado. Se eu fosse um crocodilo, se eu fosse um papagaio, se eu fosse uma tartaruga, e se eu fosse um macaco, se eu fosse um bicho preguiça, se eu fosse uma formiguinha, tchá, tchá, tchá. Se eu fosse uma galinha, ficava chocando o ovo. Quando nascesse o pintinho, botava outro de novo. Se eu fosse uma galinha, se eu fosse um crocodilo, se eu fosse um papagaio, se eu fosse uma tartaruga, e se eu fosse um macaco, se eu fosse um bicho preguiça, se eu fosse uma formiguinha, tchá, tchá, tchá. Se eu fosse um elefante com minha tromba comprida, deixava ela esticada só pra te dar uma lambida. Se eu fosse um elefante, se eu fosse uma galinha, se eu fosse um crocodilo, se eu fosse um papagaio, se eu fosse uma tartaruga, e se eu fosse um macaco, se eu fosse um bicho preguiça, se eu fosse uma formiguinha,